Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Vamos começar nossa aula de hoje sobre os fungos? Antes de começar nossa aula, eu preciso falar uma coisa com vocês. Sem querer, a gente entrou no reino dos fungos e pulou o reino das algas. A gente pulou um capítulo, né? Não sei se vocês perceberam que a gente pulou o capítulo 7. Eu vou até deixar dobrado aqui no meu livro. E quando a gente terminar, eu vou dar continuidade no reino dos fungos, tá bom? Pra não atrapalhar. Mas quando a gente terminar, a gente vai voltar pro 7, porque a professora fez essa burrice de pular um capítulo. Me perdoe. Sinceramente, eu percebi hoje, quando eu tava vendo as atividades, vendo o que eu ia passar, que eu percebi que eu tinha feito isso. Perdoe. Eu realmente achei que eu já tinha dado, eu confundi com as bactérias. Mas quando a gente encerrar o capítulo dos fungos, nós vamos voltar e ter a aula dos protozoários e das algas, tá bom, pessoal? Me perdoem novamente, nem sei explicar o que foi. Eu acredito que eu devo ter confundido com as bactérias. Ou devo ter folheado o livro muito rápido e não percebi, tá bom? Então, desculpem. Fui ver quando eu vi meu plano de aula, que aí eu vi, gente, pulei um capítulo. Mas tudo bem, não vai atrapalhar em nada na adesão do conteúdo de vocês. Vocês vão continuar acompanhando e vão ter um ótimo rendimento, tá bom? É só fazer as atividades direitinho. Hoje nós vamos ver a reprodução dos fungos. Vamos ver aqui primeiro essa classificação. Eu acho que eu já li com vocês, mas eu vou dar uma revisada. Os fungos são classificados em 5 filos. Olha os nomes difíceis de novo, esses nomes são em latim, então não queira perfeição, porque tia não sabe falar em latim ainda, tá bom? Mas eu vou aprender, eu juro. Então vamos lá. Citiridiomicota, zigomicota, ascomicota, basidimicota e deuteromicota. Os nomes difíceis, né, pessoal? Vamos lá. Vejamos agora as principais características desses filos. O filo Citidiomicota. A maioria dos fungos são reunidos nesse filo, é aquática, e esses organismos apresentam flagelos em algum estágio da vida. Chamamos de matigomicetos. Ou seja, são fungos que vivem na água e possuem flagelos. O que são flagelos? Flagelos são tipo um pelinho. Imagina uma escova de cabelo. Não tem a cerda? Ou escova de dente, não tem aquela cerda? Pronto, normalmente esse tipo de fungo possui cerdas. O outro, filo zigomicota, chamado de zigomicetos ou ficomicetos, os fungos pertencem a esse filo, formam o corpo de frutificação durante a reprodução sexual. Alguns desses fungos são utilizados na reprodução do molho de soja, molho shoyu, hormônios anticoncepcionais e medicamentos anti-inflamatórios. Já esses fungos normalmente são fungos consumidos pelo ser humano, no molho shoyu, para quem gosta, em remédios anticoncepcionais, em remédios anti-inflamatórios. Então, esse fungo, ele é consumido pelo ser humano, claro que em doses moderadas, né? E passado antes por um especialista. Filo Ascomicota. Os organismos reunidos nesse filo são chamados de ascomicetos e abrangem metade de toda a espécie descrita de fungos. Esses organismos formam os ascos, ínfas e forma de saco, justificando o nome do filo, ascomicetos, que normalmente é o levedo. O levedo é um tipo de fungo também bastante utilizado em levedura. O que é levedura? Cerveja, iogurtes, todos esses tipos de bebidas é produzida a partir da levedura. Filo Basidomicota, chamado de basidomicetos, esses fungos pertencem a esses filos, são mais conhecidos como orelha de pau e cogumelos. Cogumelos é bastante conhecido, aqueles cogumelos que a gente vê no joguinho do Super Mario, pronto, são esses cogumelos. Alguns basiomicetos, como os agaris, champignons,
são comestíveis, enquanto outros, Amanita muscarias, são tão venenosos que a ingestão de um pequeno pedaço pode levar à morte. Ainda como espécie de basidiomycetes, são tóxicas e contêm substâncias alucinógenas. Como eu disse, alguns cogumelos, eles são comestíveis, como o champignon. O champignon você compra no mercado, acho que vocês já devem ter visto o copinho do champignon. Já outros, eles são extremamente tóxicos e outros são alucinógenos, por isso que você não pode consumir todo cogumelo. Imagina que você está passeando em um lugar e você vê um cogumelo, você não pode pegar e consumir. Por quê? Porque ele pode ser tóxico, ele pode ser alucinógeno, então pode fazer muito mal à sua saúde. Já no caso desses que vendem em supermercado, que já vem no saquinho, ele pode sim ser consumido pelo ser humano, tá certo? A reprodução. Os fungos, eles têm as duas formas de reprodução que a gente já viu. Sexuada, que é aquela que existe a troca de gametas, e assexuada, que é aquela que não tem troca de gametas. A reprodução assexuada ocorre por meios espontâneos, por os esporágenos e os esporos. Já a assexuada ocorre em virtude da troca de material genético entre as hifas e os fungos, ou seja, aquela que é assexuada, ela é liberada a partir do quê? Ela é a partir daquela camadazinha, aquela cabecinha do fungo que a gente vê. Então, esses esporos, eles liberam ali o material genético, esse material genético se espalha e acaba crescendo novos fungos, novos cogumelos. Já o sexuado ocorre com a troca das hifas, que são o tipo feminino dos fungos, e os... Cadê, meu Deus, os nomes de novo que eu esqueci. As hifas e os fungos. Dá o nome fácil. Vamos lá. Na estrutura do corpo de frutificação, mais especificamente o chapéu, há vários esporágenos, que são cápsulas responsáveis por liberar o ar e os esporos, que ao sabor do vento irão fecundar outras áreas, o que fazem, então, esses esporos, quando depositamos em um lugar favorável, eles entram na terra e se transformam em hifas, iniciando o ciclo. Observe a seguir. Ou seja, esse chapéuzinho aqui do cogumelo, ele tem vários esporozinhos. Quando deu uma ventania, esses esporozinhos, eles são espalhados e nascem novos cogumelos. Então, é assim que acontece a reprodução assexuada. Mas, porém, se alguém plantar esses esporozinhos na terra, vai nascer um novo cogumelo que vai fazer a mesma coisa, entendeu? É importante deixar claro que essa é uma forma bem simplificada de explicar a reprodução dos fungos. Claro que é mais complexo, mas como vocês precisam saber apenas de um básico, então fica só até aqui mesmo, tá bom? Então, pessoal, por hoje eu vou explicar só isso. Na próxima aula eu vou explicar o modo de vida e o que são os decompositores. Para a próxima aula, vocês vão fazer o seguinte. Tá vendo esse texto da página 85? Se tirarmos a parte mofada do alimento, ainda podemos comê-lo? Pois então é essa pergunta que eu estou fazendo para vocês. Se nós tirarmos essa parte mofada, ainda podemos consumir esse alimento? Vocês vão ler esse texto e vão me responder também na forma de um texto explicando se sim ou se não, tá bom? Vocês vão ler esse texto, pesquisa na internet também, e vocês vão me responder essa pergunta na forma de um textinho, pelo menos, no mínimo de 5 linhas, tá ok? Então é isso, um beijo e até a próxima aula.